Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa manhã, dependendo da hora que você estiver assistindo. Vamos aqui para mais um encontro das leituras freudianas, ou leituras filosóficas. As leituras freudianas foi de manhã. As leituras filosóficas, dando continuidade aqui à nossa leitura da obra Ética Nicômaco, né, do Aristóteles. A gente está na apresentação ainda, né? Pulamos alguma partezinha ali desse começo, mas estamos seguindo aqui pela apresentação. Concluímos a apresentação, na verdade, no encontro passado, e vamos é, pela introdução. Não sei se eu ler essa parte, eu pulo. Não, na verdade, eu pulei. Começamos o livro 1. Agora que eu vi a anotação ali, estou lembrando, realmente. Pulamos a parte da introdução, a tradução brasileira, né? Estamos no livro 1, parte 1, né? Ele falou a respeito da perícia. Na parte 2, o fim será o bem, e na verdade o bem supremo. Na parte 3, sobre o saber, a manifestação de nobreza, o sentido de justiça, as coisas boas, os que não tem domínio, sobre o domínio de si também, né? E agora aqui estamos na parte 4. Estou me sentindo um pouco zonzo agora, né? Como a gente diz, rapaz, abrir empresa, né, no Brasil é um processo. Enfim, estava no setor de tributos ali para resolver umas questões do CNPJ, né, dos canalistas, né, da função. É bomba, vem coisa para a gente pagar, imprimindo boleto, gerando boleto para a gente pagar, mas enfim. Tópico 4. Retomando, procuremos compreender agora, uma vez que todo o saber e toda a intenção têm um bem porque anseiam. O que dissemos sobre a perícia política e o que ela visa atingir, bem como sobre qual será o mais extremo dos bens, sobre os mais extremos dos bens suscetível de ser obtido pela ação humana. Quanto ao nome desse bem, parece haver acordo entre a maioria dos homens. Tanto a maioria como os mais sofisticados dizem a felicidade, porque supõe que ser feliz é o mesmo que viver bem e passar bem. Contudo, acerca do que possa ser a felicidade, estão em desacordo e a maioria não compreende o seu sentido do mesmo modo que o compreendem os sábios. Para uns, é alguma daquelas coisas óbvias e manifestamente boas, como o prazer, a riqueza ou a honra. Para uns é uma coisa, para outros, outra. Muitas vezes, até para o mesmo, podem ser coisas diferentes. Para quem está doente, é a saúde, para quem é pobre, a riqueza. Tendo consciência da sua própria ignorância, muitos dizem ser qualquer coisa de monta, muito acima das suas capacidades e que elas admiram. Alguns pensam ainda ser algo de bom em si próprio, que vai para além das muitas coisas boas
mas que é o fundamento responsável pela presença da bondade em todas elas. Talvez seja pouco mais do que vão examinar todas as opiniões formadas acerca deste assunto. É suficiente examinar as opiniões mais correntes ou as que parecem ter algum sentido. Não pode passar-nos despercebido que as fixações de sentido resultantes de princípios fundamentais são diferentes das que conduzem até eles. Platão levou muito bem esta dificuldade e procurou saber o caminho que vem dos princípios fundamentais é o mesmo que vai na sua direção. Tal como num estádio, se pode procurar saber se o caminho a partir do ponto em que os árbitros se encontram até a meta é o mesmo que o caminho inverso. Temos, pois, que começar a partir de coisas familiares, classificando-as de duas maneiras: aquelas que nos são relativamente mais familiares e aquelas que o são absolutamente. Talvez tenha de se começar, retomando, talvez tenha de se começar pelas coisas que nos são mais familiares. É por esse motivo que quem ouvir falar justamente sobre as manifestações de nobreza e o sentido da justiça nas ações humanas, e, em geral, sobre o que diz respeito de modo essencial à perícia política, terá de ser conduzido por processos corretos de habituação. É que o que é já um princípio fundamental, e se for suficiente, não é necessário acrescentar o porquê. Aquele que tiver sido conduzido por processos de habituação corretos tem ou poderá facilmente vir a obter os princípios fundamentais. A respeito daquele que não tem nem poderá obter os princípios, escutemos Hesíodo. O mais excelente de todos é aquele que tudo entende. Nobre, por sua vez, é aquele que obedece ao que fala corretamente. Aquele, contudo, que nem entende, nem derrama sobre o seu coração o sentido do que escuta de outrem, não tem préstimo. É, é uma construção, em alguma medida, simples, né? Porém, parece-nos, é, não sei se tá me vindo a palavra fútil, mas não seria a palavra fútil, não. Talvez simplória seja uma palavra, né? Porque é simples e aí nos parece simplória essa construção. Mas eu acho que a gente não pode perder de vista também de que é um texto escrito, a princípio, há cerca de 2.400 anos atrás. Então, pensar como que estava organizada aquela sociedade, né, que vivia é, certas experiências, né, ou vivia uma organização muito sustentada pelos preceitos daquilo que a gente conhece hoje como mitologia. Então, o mito, né, a estrutura mitológica organizava muito a sociedade. Então, a sociedade ela fazia certas reflexões sobre aqueles mitos e tomava daqueles mitos o exemplo, né, ou o direcionamento de como deveria se comportar. Aí, claro que o mito grego, tomado por ele mesmo, digamos assim, ele tem uma certa particularidade, porque ele é o texto, né? A gente está vivendo aí agora uma certa febre de interesse na Odisseia, né? Por causa do filme. Então, aí a gente tem o livro da Odisseia e o livro da Ilíada como duas importantes obras na construção. Esses dois livros, principalmente, eles
datam de cerca entre os anos, o século XII e o século VIII antes de Cristo. Ou seja, né, entre 3.500 anos atrás e 3.800 e 2.800 anos atrás. Esses textos, eles, em alguma medida, eles tomam esse valor de texto, de escrito, mas como é considerado, né, os estudos que são feitos, é considerado como se isso fosse um registro daquilo que era transmitido na oralidade. Inclusive, tem um aspecto de canto, né, tem toda uma cultura em torno daquela mensagem, daquela informação ser transmitida através de cantores. Não é bem cantor o nome, não tem um nome específico que utiliza. Esqueci o nomezinho agora, tem um nome. É Auro, Aulo, é alguma coisa assim, um nomezinho pequenininho, que seriam os cantadores, né? Aqueles que ficam ali, né, cantando um tipo de música que conta as narrativas mitológicas, a relação com os deuses, os seres humanos, os semideuses, etc. E isso meio que vai dando o direcionamento da sociedade. Boa tarde, Mari. A Grécia, que a gente estuda muito rapidamente, né, tanto na escola, né, no história da Grécia Antiga, né, tanto quando a gente vai para as aulas de filosofia também, é um recorte específico que a gente tem de um momento onde há o surgimento da filosofia. Só que parece, né, em alguma medida, essa construção que é feita no ensino regular, né, que a gente costuma ter mais acesso, é uma construção que parece, tende, né, a nos, nos dar uma imagem de que havia uma certa selvageria antes do advento da filosofia, né, da aurora da filosofia, porque é como se a filosofia representasse o momento em que o homem, né, o ser humano, começou a pensar. Em alguma medida, a filosofia ela é construída, né, com essa perspectiva. Isso se sustenta muito no pensamento que a gente vai ter de uma construção de uma ciência a partir da filosofia, da dúvida, do questionamento, né, a ciência metodológica, e que vai culminar também numa ciência positivista. Então a gente tende a achar que o que tinha antes desse momento era uma coisa meio selvagem, animalesca, né, desorganizada, mas não, né? Se você pensar a estrutura da Grécia dentro dessa organização social sustentada pelo mito, né, era uma sociedade, querendo ou não, bem organizada e bem estruturada. E não à toa tem vários desenvolvimentos aí, inclusive um deles o próprio desenvolvimento da escrita, né? Ter esses textos, por exemplo, escritos desde a época de Homero, né, quase meio milênio, por exemplo, antes do surgimento da filosofia, é um fator muito interessante. Esses dias, acho que foi ontem ou foi anteontem, né? Apareceu um videozinho para mim no Instagram de um indígena falando sobre algumas concepções científicas, né, que datam, né, tem uma data marcada de uma descoberta de um pensador, né, de alguém que descobriu aquilo ali, que, por exemplo, ele falava a questão do estudo dos efeitos que a maré sofre por causa da Lua. E aí, né, foi fulano de tal, no ano de 1600 e alguma coisa. Aí o indígena ia demarcando uma percepção de que algo dessa ordem já era notado e já pertencia ao meio de determinadas tribos, né, de determinados grupos indígenas que viviam no Brasil muito antes disso, né? Só que isso não é datado, né?
especificamente uma pessoa que teria descoberto alguma coisa, mas é como se tivesse alguém que estivesse comentando, né, enfim, uma pessoa que estava aqui no momento e estava comentando de como os índios, né, que naquele momento ali, eles estavam se comportando, como eles se organizavam, como eles dividiam o calendário através da lua, né, como eles observavam algumas questões de plantio, de pesca, etc., por causa da lua, por causa dos efeitos da lua na maré. E isso se perde, digamos assim, né? Ou a gente não dá esse valor é, de anterioridade, porque não tem um registro escrito. Então, vamos pensar que as histórias de 526 anos atrás, né, ou 500 anos atrás, elas se perdem num tempo porque não foi feito um registro escrito, né, disso, não tem uma história, não desenvolveu-se aí uma escrita que pudesse ser perpetuada para além do tempo. E, em alguma medida, a sociedade grega estava avançada nesse sentido de, para além do falar, também escrever, né, registrar de uma maneira simbólica, ali com símbolos de escrita, há 2.000 anos antes. Então, a gente tem isso como um efeito de organização dessa sociedade. Em alguma medida, essa sociedade grega, ela vai surgir com muita força nessa comunidade, aquela figura que a gente conhece como os sofistas, né? Os sofistas não são pessoas precárias de conhecimento, de racionalidade, de capacidade de pensamento. Muito pelo contrário. Né? O sofisma, né? O sofista, aquele que tem a habilidade do sofisma e que é treinado para isso, existia uma prática de treino, né? Do sofisma, nada mais era do que você convencer a outra pessoa do seu argumento. Então, quando se houvesse, vamos dizer assim, tivesse uma batalha, né, uma batalha de sofisma, de um debate, uma disputa, o objetivo era que você vencesse a outra pessoa, ou seja, você convencesse a outra pessoa de que o seu argumento é melhor, né, que o seu argumento ganhasse aquele debate. Isso independente do seu argumento ser verdadeiro ou não. Né? A pessoa ali poderia estar dizendo a verdade, mas se o seu argumento fosse melhor do que o dela e você vencesse, né, a partir da sua argumentação, você teria, em tese, ali, né, ganhado o debate sofista. Os filósofos vão questionar isso, né, e o sofismo, ele praticamente vai perpetuar até os dias de hoje, a partir da profissão, por exemplo, da advocacia, né, o direito, os juizados, né, o jurídico, o setor jurídico, em alguma medida, ele pertence a esse tipo de organização, uma vez que não se trata necessariamente de punir quem cometeu um crime e inocentar quem não cometeu um crime, porque às vezes pessoas que cometeram um crime são inocentadas, por exemplo, né? Não tem a devida punição, enfim, aí vai ter um caráter ético, vai ter um caráter moral, né, referente à sociedade, mas isso também dá a habilidade do advogado de encontrar uma maneira de argumentar bem diante de um júri para que o seu não é réu que chama, não. É réu? Réu, acho que é réu. Eu não sei se o advogado chama o cliente, né, de réu. Enfim, mas que o seu cliente ali, né, não sofra as sanções de algo que eventualmente ele tenha cometido, mas que ele vai se postar ali como se não cometesse, como se não tivesse cometido aquilo. Então vai vencer pelo argumento, em alguma medida, né? Vai procurar as vias de argumentar para que ele ganhe aquela causa. A filosofia ela vai surgir depois disso, propondo outras questões. E aí eu não sei quem de vocês eventualmente já teve a curiosidade de ler algum texto assim das filosofias antigas, e principalmente eu particularmente gosto
bastante de Platão. Os diálogos de Platão, para mim, são muito legais, assim, porque parece coisa de conversa, assim, historinha de conversa, né? Uma narrativa que tem ali os personagens e que eles vão conversando, né? Um fala, o outro responde, aí o outro retruca, aí o outro tem uma réplica, etc. Eu acho bem interessante. E aí, né, para quem eventualmente servir, de repente eu vou procurar, pode ser interessante ler, por exemplo, o Banquete de Platão, né, que é um texto importante para compreender, né, o ponto de vista ali que Lacan toma para falar da questão da transferência, né, os papéis ali de Sócrates e Alcebiades. Mas, enfim, os diálogos de Platão, eles giram muito em torno da figura de Sócrates. Tem outros personagens também que aparecem e que são corriqueiros, né, eles aparecem em vários diálogos, e geralmente gira em torno de um assunto. Por exemplo, o Banquete de Platão é um texto, um dos textos, né? Tem mais dois, se eu não me engano, Fédon, e tem outro, que Platão fala sobre o amor. Né? Então, é meio que cada título é assim, é o nome de um personagem, por exemplo, o Banquete de Platão, ou sobre o amor, né? Fédon, ou sobre o amor. É, não sei quem, e sobre a política. Né? Bota o nome de um personagem assim e sobre o tema ali que gira aquele diálogo, onde geralmente as pessoas estão discutindo ali entre elas e, principalmente, Sócrates participa em alguma medida, sempre com essa posição ali do papel de Sócrates, de questionar determinadas coisas, de fazer refletir. Agora, diferente do sofista, que procuraria vencer pelo argumento completamente, o, a maiêutica socrática, né, ela vai propor uma certa dialética, né, ou seja, duas perspectivas que elas podem se opor e que elas serão percebidas pelas outras pessoas. Não é como se Sócrates tentasse convencer de que aquilo que ele está falando é a verdade, porque é a verdade e ele é dono da verdade. Ele sempre vai colocando na questão de uma pergunta, do tipo assim, muita coisa gira em torno da virtude, né? Então, o homem é virtuoso se ele faz isso, por exemplo, né? Eu lembrei aqui de uma prática. Estava na aula da. Enfim, dou aula às criancinhas do segundo ano, né? 7 anos, 8 anos de idade, aula de música, e nessa semana, como teve o dia do amigo, a gente estava trabalhando o assunto da amizade, né? Então, levo uma música sobre a amizade, aí vou explorando ali alguns aspectos de percepção musical, né? Ouvir os sons, entender o que é um ritmo, quais são os instrumentos que estão ali na música, enfim, né? Várias dinâmicas. Mas sobre o tema em específico, né? A gente fez uma certa preparação para falar sobre o tema. Então, foi o dia do que essa semana, o dia do amigo. O que é um amigo? Aí as crianças vão dizendo, né? O que é um amigo? É uma pessoa próxima, é uma pessoa que a gente gosta, é uma pessoa confiável, não sei o que. Aí a gente começa a brincar, né? A fazer algumas questões, né? Do que a gente faz com um amigo, do que é que a gente não faz com um amigo. Aí, por exemplo, quando a gente coloca isso aqui, enfim, um abraço, né? Um abraço, a gente abraça um amigo ou uma amiga, a gente faz um carinho no amigo ou numa amiga, a gente beija um amigo ou uma amiga, aí as outras coisas eles respondem assim, né? Abraço, carinho, ajuda, escuta, conversa, tudo isso eles respondem, sim, faz, ou briga com um amigo, chuta um amigo, xinga um amigo, não pode, não pode. Tudo isso eles respondem assim, o óbvio, né? Quando a gente escreve assim, beija um amigo, aí pronto, vira aquela coisa assim, não! Os meninos começam a falar lá ele, né? Aqui na Bahia a gente tem essa expressão, né?
se tornou meme aí há um tempo atrás, mas o lá ele, para a galera do Recife, de alguns outros estados do Nordeste, é o aí dentro, né? Que é para eu tô fora, enfim, né, uma expressão assim de fuga. Os meninos começam a lá ele, porque, nossa, beijar, não pode beijar um amigo, aí a associação que eles fazem, né? Como se beijo fosse sempre um beijo na boca. E aí, gente, não pode beijar um amigo? Então a gente começa a fazer uma espécie de maiêutica socrática aí em torno, né? Tá bom, vamos lá. Aí, o pai é um amigo? O pai é um amigo. O avô é um amigo? O avô é um amigo. O tio, a tia, né? O primo, a prima, que a gente vai colocando vários termos assim, né? De que vão ser familiares a eles. E aí, bom, o que é que isso aqui tudo é? O que é que um pai, um tio, o que é que tem de comum aqui? É tudo homem. Tá bom, mas é amigo, né? É amigo. Tá bom. Então, um pai a gente abraça? Abraça. E um pai a gente faz carinho? Faz. E um pai a gente beija? Beija. Oxente, o pai não é homem? Então, né, aí começa a cair, assim, aquela coisa. Tipo, amigo, não pode beijar um amigo. Se for homem com homem, não pode. Todo beijo é beijo na boca, não pode beijar no rosto, não pode beijar na testa. Então, é como se fosse assim, né? Você nunca dá uma resposta de como se fosse necessariamente um argumento para convencer de que aquele argumento seu ali é a verdade. Mas você coloca uma pergunta. E na pergunta que você faz, a pessoa que está ali, ela reflete e, em alguma medida, chega, né, na mesma resposta, digamos assim, né? Do tipo assim, bom, homem com homem não pode beijar homem, homem não pode abraçar homem, homem não pode ser amigo de homem, mas pai não é homem, não é amigo, não abraça, não beija, então isso vai desmanchando em, em alguma medida, né, certos estereótipos, certos preconceitos que tem, em alguma medida isso se assemelha ao que aparece nos textos de Platão, principalmente na figura de Sócrates, na hora que ele questiona, porque as pessoas encontram em Sócrates ali um representante de sábio, né? Sócrates é a pessoa que seria a mais sábia que eles conhecem, que habita com eles. Contudo, Sócrates diz que ele não é sábio, né? Que ele só é um questionador, porque ele só pergunta. Mas na medida em que ele pergunta nos diálogos, né? Ele vai perguntando, 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 meio que levando a pessoa a uma reflexão, que ela chega naquele resultado final ali, do tipo, realmente é isso aqui, né? Vamos por esse caminho. E meio que isso aí todo mundo poderia chegar nessa mesma resposta, respondendo as perguntas ali através daquela lógica. Nisso, os textos de Platão eles vão girar muito em torno de transmitir uma certa organização da sociedade. Então, Platão vai falar em seus diálogos sobre o amor, sobre o relacionamento, né, sobre a política, sobre a vida em sociedade, né, sobre a questão da virtude. Então, tudo isso que vai aparecer como uma filosofia platônica, né, para além das questões que outros filósofos também terão naquela época, de onde a gente veio, do que surgiu, qual é a menor partícula, qual é tudo que os elementos, né, que formam todas as coisas que tem no universo. Deu uma estalada aqui agora, pareceu de quebrado. É, se não, se para além disso, né, as questões em alguma medida metafísica, não sei se estaria correta aqui, né? Mas que diz respeito a essa organização assim da sociedade, ela foi estabelecida em alguma medida modificada, né, pela filosofia platônica, que em seguida vem a filosofia de Aristóteles. E Aristóteles vai tomar esse lugar de vamos dizer assim, de melhor organizador, né? Como se ele tivesse uma melhor metodologia para organizar a estrutura, para dividir as coisas. Ele começa a separar as coisas em família, né? Aí
Isso começa a dividir meio que as disciplinas. Então, começa-se a pensar nas disciplinas científicas também, através da figura de Aristóteles e da organização que ele faz. Toda essa divagação aqui, né? Enfim, falando um bocado de coisa, quase uma aula de introdução à filosofia grega antiga, mas para a gente voltar àquele ponto. Isso aqui parece simples, o que Aristóteles está construindo, assim, não parece necessariamente nada extraordinário ou muito complexo, né, da gente entender, ele está falando do bem, da felicidade e tal, mas em alguma medida parece simplório, né, ou simplista, porque a nossa sociedade já avançou a um nível de complexidade de organização, que existem várias coisas, né, para organizar certos aspectos hoje na nossa sociedade, que algumas discussões aqui vão parecer simples realmente, né? Contudo, aquilo que aponta para o que Lacan sinaliza da ética nicômaco como o ponto de partida, e depois que ele vai estabelecer no Kant, né, na crítica da razão, como uma segunda melhor organização daquilo que seria a ética da sociedade como um todo, para diferenciar o que seria a ética da psicanálise, porque Platão, digamos assim, né, o começo do raciocínio de Platão é colocar a ética em relação ao fazer, né, e ao fazer porque está em relação à perícia, né, a perícia é um saber fazer, esse fazer sempre levado a um fim, que será o bem, e na verdade não um bem qualquer, mas um bem supremo, né? Esse fim ao bem supremo leva à felicidade, ao que todo saber e toda a intenção tem um bem porque anseiam, né? Esse bem seria a felicidade, porque ser feliz é o mesmo que viver bem e passar bem. Então, ele faz uma certa organização que sustenta que o que é que vai ser digamos assim, um comportamento ético, né? O que vai direcionar, o que vai apontar, né, para a organização de um código de ética, esse começo é o objetivo, né, que seria esse bem supremo, que seria a felicidade de todos. A presença da bondade levada em conta, né, enfim, é uma crítica, em alguma medida, que o Lacan faz a essa perspectiva, porque, por exemplo, o código de toda a maioria das profissões, né, principalmente as profissões regulamentadas, elas possuem um código de ética. A medicina, inclusive, né, um dos códigos de ética aí que a gente vai ter sim com maior valor, digamos, né? O código de ética da medicina é aquele que dá o aval, digamos assim, da ciência, né? Ou está sustentado com o aval da ciência e tal. Então, tem toda uma questão aí em torno do código de ética médico. E aí tem uma problemática que, no caso de um médico plantonista, né? Está ali para atender uma questão de urgência e chegam duas pessoas, uma idosa e um jovem, e digamos assim que se tivesse uma escala de 0 a 100, todos os dois estivessem com 100 nessa escala de risco de vida, né? O médico ele é convocado a atender, a priorizar o jovem. O código de ética faz com que ele priorize o jovem. Ele está priorizando o jovem porque busca a felicidade. O código de ética conduz ao bem supremo final da felicidade? Não.
Porque a felicidade para quem? Para quem que seria a felicidade, né? Aí, por que que é o jovem e não o velho? Em tese, o velho já viveu. É, do Senhor não, pois. O velho já viveu e o jovem ainda não viveu. Poderia se considerar por esse caminho, né? O velho já viveu a vida toda, então tudo bem. Vamos dizer assim, já viveu, peraí, aguenta aí. Se tu aguentar até a gente resolver indicar que não viveu ainda, para que ele tenha a possibilidade de viver, a gente vai cuidar dele primeiro, para que ele tenha a possibilidade de viver. E o velho já viveu, então peraí, se tu aguentar, depois a gente te resolve aqui, salva a tua vida também, porque a gente só dá para salvar um de cada vez aqui agora. Mas no fundo é por isso? Ainda não. Isso seria aí apenas uma questão moral, assim, né? De tipo, já viveu, então tudo bem, vamos salvar primeiro quem não viveu ainda, né? Não, em geral, né, a maneira como a gente lida com a vida e com a morte, a nossa sociedade, claro que algumas pessoas com suas particularidades, mas a gente tende a entender que quando uma pessoa morreu com velhice, a gente leva assim, morreu, descansou, enfim. E quando alguém morre jovem, morreu, fulano teve um acidente, morreu sei lá, com 30 anos, com 20 anos, ou tão jovem, uma vida toda pela frente. A gente tem um pesar maior por essa morte interrompida antes da hora, né? Digamos assim. Mas, para além dessa questão do viveu ou não viveu, tem um aspecto daquilo que organiza a nossa sociedade. A nossa sociedade, ela é organizada em torno do trabalho. E aí vamos pensar, para que a gente estuda? Para que a gente faz a escola, o colégio, a faculdade? Para quê? Para se inserir no mercado de trabalho, para ser melhor capacitado para o mercado de trabalho. Um senhor recuperado no pronto-socorro com 100% de risco de vida, e um jovem que não foi, porque priorizou o senhor não vai retornar para o mercado de trabalho, porque ele já está velho. Ele já contribuiu com o que ele podia para o mercado de trabalho. E o jovem não. O jovem, se ele for recuperado, ele ainda tem uma vida pela frente para viver. Mas a vida que ele tem à frente para viver é uma vida dedicada ao trabalho. Isso, por exemplo, organiza uma decisão fundamentada em um código de ética, um código de conduta. Isso visa o bem supremo? Isso visa a felicidade, né? Então, vamos que em alguma medida, né, nos aproximar da crítica que Lacan faz a ética de Aristóteles, porque elas sustentam em uma questão imaginária, né, que seria a felicidade, é uma questão de identificação, de ideal do eu e de eu ideal, né, como ele coloca lá no começozinho do Seminário 7, e aí ele vai colocar praticamente toda a ética nesse lugar. Todas as tentativas de organizar uma ética, elas tendem a atender a essa dimensão imaginária da coisa, de identificação, de identidade, né, de idealização. E aí a reviravolta que ele vai fazer para construir a perspectiva de uma ética fundamentada no desejo, né, que é uma ética simbólica. Por que simbólica? Né? Porque se ela está fundamentada no. Aí a gente tem que ter cuidado para não achar que a ética da psicanálise fundamentada no desejo é uma ética do querer, de faça tudo o que você quiser. Não tem nada a ver com isso. Né? A ética fundamentada no desejo tem a ver com a metonímia. Né? O desejo é metonímia, na perspectiva lacaniana. Então, é daquilo que digamos assim, o sujeito aponta na sua relação, na sua existência, na linguagem, para aquilo que seria o seu objeto, né, perdido, né, o objeto causa, né, de desejo. Nisso que apontaria uma ética da psicanálise que ainda está centrada também nessa figura disso que se apresenta como sujeito, né, e aí sujeito relacionado a suposto saber, e aí vai, né? Coisa que a gente vai caminhar lá pelas leituras lacanianas aí pelo resto do ano, até a gente concluir o seminário 7 e também quando a gente entrar na leitura do seminário 8, né? Sobre a transferência.
Mas vejamos, né, em que ponto a gente lê uma ética a Nicômaco, para entender como Aristóteles postula e organiza, né, a construção de um pensamento ético, daquilo que vai orientar, tal qual Platão colocava os diálogos para orientar o comportamento, né, da sociedade, por exemplo. Na República, Platão vai trabalhar na República de que a melhor ação do Estado era uma república e que a república deveria ser monárquica, né, com uma espécie de um rei, assim, não necessariamente um rei de família real, né, de linhagem sanguínea, mas que fosse um filósofo. Oh, Platão, filósofo, né? Ele acha que quem que deve comandar a polis? Um filósofo, né? Que óbvio, né? Coisa mais óbvia do que isso. É quase como se a gente pensasse, né? Quem deveria determinar as coisas? De repente, um psicanalista, né? Quem deveria ser o presidente do Brasil? Um psicanalista, né? Quase como se todo mundo que trabalhasse na psicanálise pensasse dessa forma, né? Uma coisa um pouco óbvia. Assim, então, essa construção que vai sendo feita de um pensamento organizado para também aí organizar a sociedade, né? Platão fazia seu modo, Sócrates, não, Aristóteles fez também a seu modo, e Lacan e Freud, os dois, né? Eu tinha visto isso em Lacan, mas nunca tinha visto em Freud, mas vi hoje no texto que a gente leu hoje de manhã, onde critica-se fortemente, ferozmente, a psicanálise como uma filosofia de vida. E isso, né, o Zizek já faz uma crítica de como tudo que a gente pensa, né, toda a nossa visão de mundo é uma visão ideológica. Então, a partir do momento que nós temos uma visão de mundo amparada pela psicanálise, nós vivemos na ideologia da psicanálise. Então, isso faz com que a gente tenda a considerar a psicanálise melhor do que outras coisas, né? Ou o ponto de vista psicanalítico mais, mais verídico, mais eficaz para observar e avaliar, né, algumas coisas da vida. Isso diz também da ética, né? Em alguma medida, isso conversa com a ética. Bora ler esse tópico. Puxa, tem 2 tópicos 5? É raro aqui na numeração. Mas prossigamos, né, a partir de onde começamos o excurso. Porque não é completamente destituído de fundamento determinar o que se supõe ser o bem e a felicidade a partir das formas de viver a vida. A maioria dos homens, e os mais vulgares de todos, supõem que o bem e a felicidade são o prazer. É por esse motivo que acolhem de bom grado uma vida dedicada à sua fruição. Há, então, 3 formas principais de viver a vida. Aquela que foi agora mencionada. Em segundo lugar, a que é dedicada à ação política. E, em terceiro lugar, a que é dedicada à atividade contemplativa. A maioria dos homens parece estar completamente escravizada e preferir uma vida de animais de pasto. Gente, encontram um sentido aparente para suas formas de vida, porque muitos dos que detêm o poder têm paixões idênticas àquelas por que passou Sardanapalo. Deixa eu ver aqui essa referência do que é esse Sardanapalo. Foi 36. Rei mítico Assírio, de quem temos 2 versões do seu epitáfio registradas por Ateneu. A primeira diz: come, bebe, brinca, porque tudo o resto não vale o estalar de dedos.
A segunda diz: eu tenho aquilo que comi e as delícias de amor com que exultei e sofri. Rei mítico assírio, né? Ou seja, ele vai aparecer em alguns textos mitológicos. Os que são sofisticados, contudo, e se dedicam à ação prática, supõem antes ser a honra. Na verdade, a honra quase que é o fim último da vida dedicada à ação política. Este bem que perseguem não deixa, contudo, de ser um bem mais superficial do que aquele de que estamos à procura. Parece ainda que a honra pertence mais aos que a concedem do que àquele que a recebe. Ora, nós pressentimos, por outro lado, que o bem terá que ser algo de próprio e que, uma vez obtido, dificilmente será retirado. Por fim, parece que os homens perseguem a honra para se convencerem de que são bons. Isso aqui é pelo menos procuram ser honrados pelos sensatos e por aqueles que os conhecem, e, de fato, honrados em vista da excelência. É evidente que, pelo menos para estes, perdão, a excelência é mais poderosa do que a honra. Talvez, pois, se possa supor que a excelência seja mais propriamente o objetivo final da vida política. Ainda assim, ela própria parece ser incompleta. De fato, parece ser possível, mesmo a dormir, deter a excelência ou detê-la sem a pôr em prática ao longo da vida. Acresce a isto que pode ser-se excelente e sofrer-se tremendamente ou ser-se extremamente infeliz. Ninguém pensará que quem assim viver será feliz, a não ser para defender uma qualquer posição teórica a qualquer preço. Mas ficamos por aqui, porque isso já foi suficientemente discutido nos escritos para os círculos mais alargados. O terceiro tipo de vida é o da atividade da contemplação pura. É sobre ela que mais tarde faremos uma investigação. A vida dedicada à obtenção de riqueza é, de certa forma, uma violência, e a riqueza não será manifestamente o bem de que estamos à procura, porque é meramente útil, portanto, enquanto útil, existe apenas em vista de outra coisa diferente de si. Por isso que os fins mencionados primeiramente se suponham ser mais propriamente fins, porque são queridos por si próprios. Mas nem esses parecem ser o bem de que se está à procura, ainda que já se tivessem produzido muitos argumentos em seu favor. Deixemos-nos, por hora, ficar por aqui. Já problemático é que ele vai construindo, né? Esse texto, o só um instante. Esse texto e o texto de, de Lacan, do Seminário 7, não, na verdade não foi o Seminário 7, foi outra leitura que eu fiz, em particular aqui, restrita, né? Ele ele está me gerando uma certa curiosidade de ler Wittgenstein. Né? Eu tenho uma obra aqui do Wittgenstein, o Tratados Lógicos Filosóficos, porque, em alguma medida, o Wittgenstein organiza em um raciocínio lógico, a partir de uma perspectiva de que tudo é linguagem, ou seja, usa a lógica para resolver todos os problemas da filosofia, ou todos os problemas propostos pela filosofia. E, claro que depois ele vai corrigir corrigir os próprios erros em que ele incorre ali nessa primeira organização, mas é interessante como ele coloca, não
o texto propriamente, né, que eu não fiz a leitura ainda, o estudo ainda, mas daquilo que eu já acessei em torno desse texto. Como ele coloca essa discussão da solução dos problemas propostos pela filosofia dentro de um raciocínio lógico e não dentro de uma concepção moral, né? Porque uma certa parte disso que está organizando o pensamento aqui a partir da filosofia aristotélica e também, em alguma medida, e principalmente a platônica, né, a filosofia platônica, é, ela é muito fundamentada em aspectos morais. Então, o que é o moral, né? O moral, ele está vinculado a um bem e a um mal, a um certo e um errado, a um feio e um bonito. Então, tem algumas coisas que são discutidas, né, que elas tendem a levar por esse caminho, né? Claro que ele tenta fazer uma certa concepção lógica, que, por exemplo, a vida dedicada à obtenção de riqueza é uma violência. Mas ele está colocando assim que a obtenção de riqueza é uma violência porque a obtenção de riqueza não é o fim. Então, uma vida dedicada à riqueza, o fim não é a riqueza. A riqueza vai ser útil para outras coisas. Então, a necessidade da riqueza só existe enquanto há necessidade dessas outras coisas, né? Então, no raciocínio lógico, basicamente seria isso. Então, a vida pela riqueza não é correto, adequado, porque a riqueza não é o fim. O fim seria a obtenção de outras coisas. Essas coisas só se obtêm através da riqueza? Não. Então, não dá para se dedicar estritamente à riqueza, porque tem como se dedicar a outra coisa para chegar nesse fim, né? Mas tem um aspecto moral entre acaba girando em torno disso, né? Um aspecto moral entre você, para ser rico, tem que passar por determinadas circunstâncias que acaba sendo feio, né? Digamos assim. Então, você tem que passar por cima de pessoas, você tem que explorar a mão de obra de pessoas, etc. Isso faz com que uma vida dedicada a isso seja uma vida feia, digamos assim, onde entra o aspecto moral da coisa. Tal qual, por exemplo, uma vida dedicada à contemplação. Qual é a oposição? As três principais modos de vida que ele colocou, né? A dedicada à fruição. Fruição é trabalho. Então, uma vida dedicada aos afazeres, a você trabalhar. É uma vida dedicada à política, não é ser político, né? Não é ser vereador, deputado, senador, não é essa coisa. A política, que num texto de Aristóteles, é uma vida dedicada à polis, à cidade. É uma vida dedicada às coisas necessárias para a cidade, né? A organização da polis grega ali. E uma vida dedicada à contemplação é uma vida onde você contempla as coisas. Então, se você pensar na vida contemplativa, ela é uma vida mais feia do que a vida política e do que a vida da fruição, porque na vida política você está se dedicando à polis e na vida da fruição você está se dedicando ao trabalho, às necessidades ali que aquela sociedade tem. E uma vida contemplativa, por exemplo, dedicada à arte, dedicada aos pensamentos, etc., ela pode ser considerada como feia porque a contribuição para a sociedade, para a comunidade é pouca, a não ser que se estabeleça uma condição necessária para que essa vida possa pertencer a esse grupo de uma maneira que ela possa ser um bem supremo, né? Então, quando os filósofos se dedicam a gente vai... Quem é o filósofo, né? O filósofo parece ser, em alguma medida, aquele que não faz nada, que só pergunta, que só fica questionando as coisas, né? Que questiona tudo, que fica refletindo ali, que fica sentando igual aquela estátua, né? Que fica com a mãozinha assim, né? O pensador, o filósofo parece ser isso, em alguma medida. Então, você não é nada, você não é ninguém se você é filósofo, você só fica, como diz, né, com masturbação mental aí de tanto pensar nas coisas. Contudo, quando se coloca a filosofia como precursora e como fundamental à construção de um pensamento dito científico, a filosofia ganha uma importância absurda. Então, a atividade contemplativa aí do filósofo, do pesquisador, do investigador, ela acaba ganhando um valor na sociedade tal qual
uma vida dedicada à fruição para construir ferramentas, construir barcos, construir armas, ou a vida política dedicada a organizar a sociedade, a servir ao exército, a ir lutar as batalhas, as guerras. Então, veja como as discussões, inclusive em torno do que seria ético, elas são atravessadas por aspectos morais. Em alguma medida, elas ganham esse valor de moralidade, né, de moralismo, daquilo que vai organizar a sociedade, a partir do que a pessoa vai decidir fazer ou não, por ser moral ou imoral, né? E não apenas ético ou antiético, mas também moral ou imoral, bom ou feio, é bom, é bonito fazer isso, é feio fazer isso, é certo fazer isso, é errado fazer isso, né? Então isso vai tendo esse atravessamento também. Claro que aqui falando numa linguagem, né, muito mais filosófica do que apontando para a psicanálise, mas a própria discussão da ética psicanalítica, da condução da clínica, por exemplo, é, coloca em pauta, né, o que a gente oferece quando oferecemos um serviço de psicanálise para uma pessoa que chega à nossa clínica em sofrimento e quando tomamos nota do que gera esse sofrimento na pessoa e que eventualmente nos deparamos com ah, certas concepções como a concepção da clínica do gozo, né, de uma pessoa que só fica nessa condição gozante, nessa condição de um certo sofrimento satisfatório, né, dizendo assim de uma maneira bem grotesca mesmo, onde a pessoa está nessa condição, está nesse tipo de relacionamento amoroso ou relacionamento de trabalho, mas não larga isso por nada. Eu já tentei fazer de tudo que foi intervenção, só falta eu dizer para essa pessoa sair desse emprego ou sair desse casamento. Enfim, o que é que está conduzindo, né, a prática clínica, o que é que está conduzindo a clínica. Hoje de manhã, depois na leitura freudiana, a gente discutia, inclusive, sobre o valor de sessão, né? Uma certa articulação que o Freud fez no final sobre atendimento de psicanálise acessível às massas, né, principalmente ao público que ele chama de pobre, né, aos pobres, né, como que isso poderia ser feito quando a gente estabelece um valor na nossa clínica, né, um preço de sessão, nós também estabelecemos quem pode, né, porque a gente não vai ser tão não sei se ter os olhos tão vendados, né, para achar que única e exclusivamente todas as pessoas que não ganham o suficiente para pagar, por exemplo, R$ 300 numa sessão de psicanálise, fazer isso 4 vezes no mês, ela só não está ganhando esse dinheiro porque ela não quer ganhar esse dinheiro. E não porque o sistema como um todo também contribui para que uma determinada parcela dessa sociedade só tenha a condição de pertencer a esse grupo, porque para o sistema é necessário que tenha esse grupo. Né? Então, quando eu estabeleço que a minha clínica é R$ 300, a sessão eu estabeleço que tem um grupo de pessoas que jamais vão poder fazer análise comigo, porque elas não terão condição nenhuma de pagar R$ 300 toda semana, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos e etc. Isso é atravessado também pela questão ética. Então, é uma questão de ética, não necessariamente uma ética psicanalítica propriamente dita, mas é também uma questão de ética. Na próxima semana, continuamos a partir daqui desse tópico que está como 5, não era para ser 6. Vou ver se o próximo está 7. Não. De repente foi algum erro de edição ou era para ser assim mesmo, 2 tópicos simples.
mas continuamos aqui a partir na próxima semana. Amanhã, às 13 horas, temos as leituras paralelas com o estudo o curso de Linguística Geral, né, de Ferdinand Saussure.